Olá, tudo bem? Estamos aqui mais um dia para mais um PDC. No tema que estamos tratando é ser feliz é uma decisão pessoal. Ser feliz, quem não quer ser feliz, né? Eu particularmente não acredito em uma fórmula para ser feliz. Entendo como um simplismo, e mais que um simplismo, um desacato até às pessoas que trazem fórmulas para ser feliz. Assim, uma fórmula. Para você ser feliz, faça isso, aquilo outro e tal. Assim você vai ser feliz. Como se definissem, decidissem, né? Ensinam, estralar de dedos, o como ser feliz. Então, entendo e acredito que a felicidade é um conjunto de fatores. Um conjunto de fatores que a gente vai combinando e explorando ele a cada dia, né? E aí, ao longo da vida, isso gera assim uma equação. O que é uma equação? A equação seria como 2 mais 2 é igual a 4. 4 e 4 igual a 8. Uma equação. E eu acredito que a equação da felicidade é as expectativas vezes a realidade. Expectativa é aquilo que eu planejo, que eu quero, que eu procuro fazer. Realidade é quando eu chego no momento que eu olho e falo assim, caramba, não é isso que eu tinha planejado. Não é essas expectativas que eu tinha, né? Os fatores, assim, o que é os fatores, né, que se combinam? Então, fatores é simples. É algo que vai acontecendo de forma inesperada ou de forma planejada. São fatores, né, que vão sendo conduzidos em uma vida planejada ou inesperadamente que acontecem. E explorando é o quê? São as conquistas. Então, por isso que eu disse que eu acredito e entendo que a felicidade é um conjunto dos fatores que a gente vai vivendo e explorando e obtendo os resultados deles, né? Então isso gera, no meu ponto de vista, da forma que eu enxergo, é o resultado das expectativas vezes a realidade, que me dá a condição de felicidade ou infelicidade. Em Mateus capítulo 6, Jesus falou assim, portanto, não fiquem preocupados e perguntando onde vamos arranjar comida, ou onde vamos arranjar bebida, ou onde vamos arranjar roupas. Portanto, ponham em primeiro lugar da sua vida o reino de Deus e aquilo que Ele quer, e Ele lhe dará todas as outras coisas. Colocar em primeiro lugar o reino de Deus é colocar em primeiro lugar aquilo que Deus quer. Quando Deus quer algo para mim e eu não faço, eu tenho a expectativa de Deus frustrada. As pessoas normalmente, quer dizer, os conflitos, né, que trazem infelicidade para as pessoas, eles estão no campo da necessidade, né? A necessidade é a falta do dinheiro, é a falta da roupa, é a falta de comida, é a falta das coisas do dia a dia que as pessoas precisam e ficam agoniadas com aquilo e põem um foco naquilo, põem aquilo em primeiro lugar. É importante. Essas coisas são importantes, o comer, vestir e tal, é importante. Porém, nós não podemos gerar isso como uma fobia. Tem gente que tem maior preocupação do que comer, do que com o trabalhar, do que o gerar o que comer, né? Então, quando a gente tem uma vida planejada, né, sem viver em cima dos místicos, né, das coisas místicas, e sim em cima de uma vida pautada em coisas maduras, coerentes, né, e racionais. Então, a vida passa a ter um sentido diferente. A vida passa a ter um objetivo de vida.
Então, basta ter um objetivo em que se alcançar, né? Não um objetivo de vida. O objetivo de vida é onde eu quero chegar, onde eu quero ir. Então, as expectativas que nós temos contra as realidades que geram a felicidade ou infelicidade. Então, por exemplo, as expectativas de um pai, né? Quando um filho está vindo, quando está sendo gerado ou gestado, ou quando nasce um filho. A expectativa dos pais é que seus filhos tenham uma vida abastada, que tenham uma vida feliz, que cuide de si, né? Que os pais tenham, não, meu filho vai cuidar de mim até os últimos dias da minha vida. Né? E de preferência ele só vai arrumar um príncipe encantado, uma princesa encantada quando eu morrer, porque ele que vai cuidar de mim. Passa a ser uma possessão, né? Antes mesmo dele se tornar grande. Os pais, óbvio que eu não estou generalizando, mas a maior parte são assim. Os pais têm uma expectativa, né? Gera uma expectativa em cima da vida do filho. Porque meu filho vai crescer, vai fazer a sua graduação, vai fazer a sua pós-graduação, vai fazer seu doutorado, seu pós-doutorado, vai fazer isso, aquilo, outro, vai fazer a faculdade disso, aquilo. Faz-se uma expectativa geral em cima disso, né? Vai casar com uma menina loira, morena, ruiva, sei lá, acha, né? Tem o sonho. E muitas vezes os pais expressam na expectativa dos filhos os seus fracassos, aquilo que ele não conseguiu. Então ele tenta transportar isso, transferir para os seus filhos a expectativa que ele não alcançou. E aí chega um dia que vem a realidade. Qual é a realidade? O filho começa a virar gente, ele acha que virou gente, ele começa a crescer e acha que é dono do nariz dele e começa a fazer tudo o contrário. E toda aquela expectativa que você colocou nele vai por água abaixo. Você, meu filho, ele vai ser um cara estudioso pra caramba. E daí, de repente, ele não estuda, ele não gosta de estudar, ele vai à força para a escola, as notas é uma calamidade. E você começa a chorar, né? Porque os filhos têm nota ruim. Você começa a se lamentar porque os filhos têm nota ruim. Você começa a se deprimir porque o teu filho não está indo bem na escola. Aí ele arruma uma namoradinha e fala assim, meu filho, essa menina não é isso, essa menina é aquilo, a família não é boa, meu filho, cuidado, você tem que casar com a fulana, com a Beltrana, porque aquela família é uma família assim, é uma família assada. E ele vai lá e escolhe exatamente aquela que você não quer. A tua realidade é outra. E você se deprime, e você chora. Você fala, meu filho, não é isso o caminho que eu escolhi para você. A realidade. Isso te deixa infeliz. Caramba, mas como fazer para sair disso? Como fazer para sair disso? Eu não vou levar, não vou ter sentimento pelo que o meu filho faz? Leva sim, nenhum problema. O que você não pode ter é esta obsessão. Transportar para o seu filho aquilo que você não conseguiu. Transferir para o seu filho o sucesso do fracasso que você teve. Isso que não pode acontecer, porque quando isso acontece, o teu filho é teu filho, não é você. Você é você. Amargue as suas derrotas e vá em frente. E de preferência esqueça as suas derrotas, porque elas não vão te levar a lugar nenhum. Então, por isso que eu disse que acredito, e acredito nisso, que a felicidade nossa, ela vem de uma equação entre as expectativas e a realidade. E a realidade me deixa feliz ou infeliz. E eu preciso trabalhar para que a minha realidade me deixe feliz. Para que isso aconteça, eu tenho que colocar expectativas em mim. E no meu filho, eu posso realmente ter expectativas, mas não ter as expectativas que me deixam infeliz depois. Pode até mexer com a minha emoção, mas eu tenho que ser dono da minha própria emoção e reverter essa situação. As expectativas dos jovens. Os jovens têm suas expectativas. A felicidade
do jovem, a sua felicidade também, ela está dentro da equação das expectativas e da realidade. E o jovem sonha, o jovem é para sonhar. Então, primeiramente, ele não quer que ninguém o incomode. Você já viu que toda criança, ela cresce, fica adolescente e já começa ali, ó, não me incomode, não mexa comigo, se fecha no seu quarto e que já quer ser o dono de todas as coisas, o que é meu, e já começa a ter aquela coisa de possessão de coisas, né? E que o pai fica para lá, porque o pai é um quadrado, o pai não sabe disso, o pai não sabe daquilo, então fica lá. Esta é a expectativa dele aqui, não, porque ele sabe das coisas. Né? O adolescente, o jovem, ele fala assim, não, eu sei das coisas, meu pai é ultrapassado, meu pai é quadrado, ele já não sabe, tá vencido, já venceu a data de vencimento, então já está, né, a data de validade, né, já venceu, então eu sei das coisas. E aí o que acontece? Ele começa a ter um caminho solitário, acha que é independente, acha que é dono de si, acha que é dono do seu próprio nariz. E daí, quando ele se depara com a realidade, qual que é a realidade? Ele descobre que depende do pai para pagar a escola, depende do pai para comprar roupa, depende do pai para colocar comida, ou da mãe, ou do tio, ou do avô, ou seja lá de quem for, mas ele é dependente de alguém. Por quê? Nós sempre somos dependentes de alguém. Ninguém é uma ilha. E aí a realidade dele é esta. Ele descobre que ele não é ninguém sem alguém. E aí ele começa a entrar em depressão. E o cara começa a gerar a sua própria infelicidade. Quando o caminho mais fácil seria: viva em harmonia com a sua família, viva em paz com a família, né? Poxa, aproveite o pai, a mãe, o tio, a avó, aproveite. Caramba, seja feliz, use a família que você tem, que Deus te deu, para construir uma vida de felicidade. Não adianta querer viver sozinho, que não vai chegar a lugar nenhum. Vai ter sim solidão e conflito para dar e distribuir para todo mundo. E de repente fica um revoltadinho. Ah, estou revoltadinho. Revoltadinho por quê? Porque foi bobo, não soube aproveitar a vida, não soube ser inteligente. Então, esta é a realidade. Este resultado desses jovens muito infelizes, né? E daí vem as expectativas de Deus para a nossa vida. Qual que é a expectativa de Deus para a nossa vida? A minha felicidade, a tua felicidade também está nessa equação. Expectativa vezes realidade. Qual que é a expectativa de Deus para nossas vidas? A expectativa de Deus está escrito no livro de João, capítulo 10, versículo 10. João, capítulo 10, versículo 10, que diz assim: Jesus, falando da vontade de Deus, ele diz assim, ó: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E Jesus diz assim: mas eu vim para que vocês tenham vida e vida completa, uma vida de paz, uma vida de felicidade, uma vida de harmonia. Esta é a expectativa de Deus para as nossas vidas. Esta é a expectativa de Deus para que eu tenha felicidade. Qual que é a realidade? Eu não faço nada disso. Eu faço tudo errado. Nós fazemos tudo errado. A gente arruma confusão, a gente não perdoa as pessoas, a gente cultiva o ódio, a gente propaga a desarmonia. E aí, colhe o quê? Infelicidade. E o ser humano se torna infeliz. Se der ouvido e atender às expectativas que Deus tem para as nossas vidas, o mundo é diferente. Se você acha que você não muda o mundo, haja de acordo às expectativas de Deus para você. Se você não mudar absolutamente nada, você mudou o seu ambiente. E você é feliz. Então, a realidade de Deus está nas minhas decisões. A realidade de Deus está nas tuas mãos, nas mãos de cada um. Porque somos nós que decidimos que caminho seguir, que caminho andar,
que atitudes tomar. Então, gente, sabe que na vida eu vejo assim como uma jazida, né? Uma jazida de minérios, onde você encontra ouro, prata, pedras preciosas, né? Eu vejo a vida como uma jazida, que nós temos que estar garimpando todos os dias, garimpando o quê? A nossa felicidade, plantando a paz e a harmonia, buscando ter acordo com todas as coisas para que a gente não venha a ser infeliz. E quando nós garimpamos isso no nosso dia a dia, no relacionamento com as pessoas, nós vamos colher as joias da felicidade, o ouro da felicidade, as coisas valiosas da felicidade. Então, já é comprovado cientificamente que o ser humano, ele se adapta às situações, ele se adapta às circunstâncias. Então, não sejam vocês, não seja eu, não seja nenhum de vocês que nos vê também na televisão, nos vídeos, que não seja nenhum de nós a nos conformarmos com a infelicidade. Porque você se conforma com a infelicidade, entrou no ambiente de conforto e não vai à luta para conquistar a sua felicidade. Deus te fez para ser feliz. Vá à luta, levanta. Sai dessa prostração e vá ser feliz, porque Deus te fez para isso. Então, minha gente, se nós nos deixarmos ficar no dia a dia, no mês a mês, no ano a ano, cultivando a infelicidade, conformado com isso, nós vamos estar sendo domesticados para a infelicidade. Mas se você quer ser feliz, tome uma atitude. Eu vou deixar algumas dicas que eu tenho falado em outras reuniões, né? Uma das dicas é: reconheça que vale a pena viver apesar dos desafios, apesar das perdas, frustrações e incompreensões. Então, se você perdeu, não interessa, perdeu, é passado, vá em frente, vamos conquistar novamente. Se você está sendo incompreendido, caramba, vê onde está o erro, vê onde está a incompreensão, muda o termo, muda a condição, muda o jeito. Porque você foi feito para isso. E a Bíblia diz lá em Salmo 1 assim: felizes são aqueles que não deixam ser levados pelo conselho dos maus. As pessoas que chegam para você e falam assim: não, você está no caminho certo, é isso mesmo, mas a tua volta está cheio de incompreensão, cheio de conflito, está errado, não vai pelo conselho dele. A outra dica que eu te deixo: deixe de ser vítima dos seus problemas e seja dominador, seja dono do seu próprio destino. Porque isso também é um princípio bíblico que está escrito em Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz assim: venha a mim, vocês que estão cansados e carregados, pesados com as suas cargas, e eu lhe deixarei descansado. Então, seja dono da sua situação, porque Jesus já levou consigo a sua dor, o seu problema, a sua prostração, a sua dificuldade, Ele já levou. Se você continuar sendo vítima, você não vai conseguir resolver o teu problema. Então, deixa de ser vítima. Não fique jogando culpa nas pessoas. Assuma o teu problema. Diga que você é o culpado e ponto. Resolva a situação. A outra dica que eu deixo para vocês: não tenham medo dos seus próprios sentimentos, porque você vai ter sentimento, você é gente e terá sentimento, mas tem algo dentro de nós que é muito mais forte, que é dominador, que não vai deixar que vocês deixem prevalecer o sentimento de derrota. Porque o sentimento de derrota que acompanha o ser humano, ele é tão forte que ele pode te destruir. Então não deixa que esse sentimento de derrota te destrua. Destrua o sentimento antes que ele te destrua. Um texto bíblico também que te dá uma instrução para isso é em 1 João 4,4, que diz assim: vocês são de Deus e têm derrotado todos os falsos profetas.
E sabe quais são os falsos profetas? É aqueles que chegam quando você está arrebentado ou acabado, assim, poxa, era vontade de Deus que você fizesse isso. Mentira, isso não é vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja feliz, que seja vencedor. Então vá à luta. E a outra dica que eu deixo para você, e a última, é ter coragem de ouvir um não, mesmo quando você recebe uma crítica, mesmo sabendo que ela é injusta. Seja sábio, não se deixe abater pela crítica que você recebe, pelo não que você recebe. Seja você. Se o teu não afronta, não diga o não. Se um não para você te afronta, não busque o não, mas se você ouvi-lo, ouça-o com sabedoria. Porque se você é sábio, você consegue contornar isso. No livro de Provérbios, no capítulo 9, versículo 8, a Bíblia diz assim: nunca repreenda uma pessoa vaidosa, que ela vai te odiar. Mas se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Então, se você ouve uma repreensão ou uma crítica, você tem duas posições em que se colocar: o de tolo ou de sábio. O de tolo vai odiar a pessoa que te criticou, que te chamou a atenção. O do sábio vai entender e usar essa crítica a seu favor. Então, gente, eu quero dizer para vocês, sejam sábios e sejam felizes. Em qualquer circunstância, em qualquer situação, decidam ser felizes. Afinal, Deus nos fez para sermos felizes. Que a bênção de Deus continue sobre a sua vida. Ser feliz é a melhor coisa que tem neste mundo. E vamos tê-la, conquistá-la, construí-la e usufruir dela. Amém? Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês. Que sejam e vivam em paz e felizes. Amém.